E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alisson, eu tô aqui pra gente continuar o nosso treinamento, só o mais expert, tá? Nossa aula de número 7. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os inversores da Lux Power, tá? Inversores e baterias também, mas com foco principalmente nos off-grids. Esses dois que você vê na imagem, a gente tem o SNA-BR de 5 kW e o SNA 5000 WPV, ambos a gente vai explanar eles aqui agora, tá? E o SNA-BR 5 kW, ele tem essa sigla BR porque ele foi desenvolvido especificamente para o Brasil. Ele tem uma saída split phase, né? Ou seja, bifásica 220. E ele foi feito para o Brasil porque no Brasil nós temos uma peculiaridade, né? Diferente da Europa, diferente da América do Norte, nós temos os dois tipos de rede no país. Então, dentro do Brasil nós temos tanto os monofásicos 220, né? Regiões do Brasil inteiras que são monofásicos 220, e tem também aqueles que são bifásicos 220, ou seja, a tensão entre fase e fase é 220. E esse inversor ele é adequado para essas regiões, onde a gente precisa ter cargas 127 e carga 220. Esse inversor atende perfeitamente. A tecnologia dele permite com que nós possamos utilizar os dois tipos de carga ao mesmo tempo, tá? Eu trouxe aqui mais algumas informações sobre ele. Então a gente tem uma potência fotovoltaica de entrada de 8.000 watts para um inversor de 5 kW, tá? O que permite muita versatilidade no sistema para ser instalado, no sistema que vai ser instalado. A ampla faixa de tensão também, então a MPPT ela vai até 480 volts de corrente contínua. O inversor também é capaz de operar sem bateria, o que é uma flexibilidade a mais, né? Diferente dos inversores que a gente viu anteriormente, que era o inversor da Mush, né? O Lux Power tem um diferencial a mais. Ele consegue operar sem bateria, o que permite um tipo a mais de sistema, que é por exemplo, totalmente isolado, sem bateria, somente painel e carga. É um sistema que tem que ser muito bem dimensionado para isso. No módulo de dimensionamento, a gente vai falar um pouco mais sobre esse sistema, mas é interessante ter essa funcionalidade. Também tem o paralelismo, então você tem até 16 inversores em paralelo. Você pode fazer uma rede monofásica ou trifásica na medida que você precisar, tá? Então 16 inversores em paralelo, você tem o SNA de 5 kW. Você pode ter 80 kW de inversor off-grid. Você pode fazer uma rede off-grid de 80 kW utilizando somente inversores desse modelo, colocando eles em paralelo. Uma sugestão, por exemplo, você pode dividir circuitos. O circuito interno do cliente você pode dividir ele em vários setores e energizar eles com o sistema off-grid utilizando o SNA-BR de 5 kW. Ele tem também uma porta exclusiva para grupo gerador. Daqui a pouco eu vou mostrar no detalhe, mas ele tem uma entrada, conexão, né, para o grupo gerador exclusiva, né? Diferente de outros modelos de off-grid, muitos que tem no mercado, a rede CA normalmente ela é a mesma tanto para a rede da concessionária como para a entrada do gerador. No caso dos inversores da Lux Power, você tem uma entrada separada. Você pode atuar com a rede e com o gerador ao mesmo tempo, tá? Então, a gente que é da energias renováveis, a gente que fala muito sobre energia solar, a gente tem um receio muito de lidar com o gerador, né? Muita gente pensa em tirar o gerador do sistema para conseguir instalar. Na verdade, com o Lux Power você consegue agregar esse gerador e você tem uma porta exclusiva para ele, de maneira que você consegue decidir o que você quer fazer com essa entrada de gerador. Se você quer carregar a bateria pelo gerador, você quer atender a carga em determinado momento, você pode configurar pela potência da bateria. Isso a gente vai mostrar no módulo prático, né? Imagine que quando a bateria está descarregando, ela chega a determinado percentual, você aciona o gerador automaticamente para que ele carregue a bateria. Isso é possível fazer graças à porta exclusiva de gerador, tá bom? Então, também podem ser utilizadas as portas de gerador como saída de carga inteligente. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais desse detalhe. Porta de acoplamento CA, você consegue colocar um outro sistema através dessa porta de gerador. Eu vou entrar no detalhe mais um pouquinho para frente. Como circuitos separados e podem ser gerenciados via app, ou seja, remotamente você consegue decidir o nível de prioridade e o que você deseja fazer com a potência que está sendo absorvida nessa entrada de gerador, beleza? Ele também já tem todos os disjuntores integrados. Então, o disjuntor de bateria, disjuntor da carga, o disjuntor da rede, gerador, aqui dá para ver
vê na imagem, você tem as 4 entradas, né? As 4 conexões com todos os disjuntores e proteções já adicionados. Então, normalmente um sistema off-grid, um sistema on-grid também, fica um inversor no meio e ficam alguns elementos fora que complementam, são as proteções, né? CA, CC, por aí vai. Aqui você vai ter um produto um pouco maior, porém com todas as proteções já acopladas dentro do inversor. É o que em termos, não é o termo mais utilizado, mas é um tipo de all-in-one. Você tem todos as proteções, tudo que você precisa de disjuntores. A gente sabe que disjuntor, principalmente o disjuntor da bateria, que é um disjuntor muito de uma capacidade maior, geralmente é 200 amperes, 150 amperes em corrente contínua, não é tão fácil de encontrar. No caso da Lux Power, você não precisa se preocupar com isso. Todas as proteções irão integradas no inversor. Tá? Além desses requisitos de segurança, também já tem os seccionadores fotovoltaicos, então ele tem a rede, as strings de painel fotovoltaico são 2 MPPTs, tá? E você pode escolher se você quer uma MPPT com 2 strings ou você quer literalmente separar em 2 MPPTs. Outra facilidade que você tem em versatilidade. De repente, se você tem, por exemplo, um telhado com 2 inclinações, você quiser fazer 2 MPPTs para poder não ter problema de geração, é o ideal. Se você tem todos os painéis vão estar com a mesma orientação, você pode também aumentar a eficiência fazendo uma só MPPT, com 2 strings. Tá? Então isso permite, e o seccionamento dessas strings já estão acoplados também no inversor. Ele tem a proteção AFCI, que se torna obrigatória no Brasil, né? Na data que eu estou falando, em dezembro de 2024, recentemente já se tornou obrigatório para que o produto seja homologado pelo Inmetro. Então esse produto ele já tem o selo do Inmetro, ele já está homologado com o FCI, com as proteções necessárias para operar dentro do território nacional, tá? Tem também um monitoramento online, configuração, atualização remota de firmware e a manutenção facilitados. A gente vai ter um módulo que a gente vai falar sobre isso também, monitoramento, atualização remota de firmware. O que é muito importante, facilita muito a manutenção. Muitos sistemas off-grid, eles estão isolados, eles estão em regiões que não tem às vezes nem internet, nem acesso à internet. Todas as configurações você pode fazer pelo monitoramento, você também consegue fazer pelo display do equipamento, tá? Então ele tem um display interativo, colorido, touchscreen também, e você consegue mexer nas configurações, fazer a manutenção que você precisa direto no aparelho, ou também remotamente através do monitoramento online. Não existe restrições de que uma coisa você só consegue fazer no display e outra você só consegue fazer no monitoramento online. Todas as opções estão disponíveis nas duas versões, tá? Ainda sobre os off-grids, a Som Mais também quer apresentar para vocês, em parceria com a Lux Power, o SNA 5000 WPV, que é um inversor monofásico 220. Tá? Então anteriormente a gente tinha visto o inversor bifásico 127-220, ele tem as duas saídas nas duas tensões necessárias. Esse é um produto que ele é monofásico 220, ele é para aplicações apenas 220. Então se toda a rede que o seu cliente, né, a instalação que vai ser feita, ela é em 220, não tem por que a gente colocar um bifásico. O monofásico já te atende, tá? Ele também tem duas MPPTs que podem se transformar em duas strings em uma MPPT só, tá? Você tem também 8 kW de entrada fotovoltaica para 5 kW de inversor. Na versão de 10 kW que existe, também é o dobro, então você tem 16 de fotovoltaico para 10 de inversor, né? 16 unidades em paralelo off-grid, então você consegue fazer uma rede off-grid muito robusta. Também tem todos os disjuntores integrados, disjuntor da bateria, disjuntor da carga, rede do grupo gerador. Ele suporta baterias com a tensão de 48 volts, são o que a gente chama de bateria low voltage, né? Isso é uma flexibilidade. É claro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a bateria da Lux Power, mas é interessante que você utilize bateria da Lux Power com o inversor da Lux Power. Mas é muito versátil e é muito interessante você saber que se um dia você quiser optar por outro tipo de bateria, o inversor aceita. A lista de compatibilidade da Lux Power é grande. São mais de 20 modelos de bateria que você pode utilizar para ter compatibilidade completa. Ou seja, com BMS, controle de carga e tudo. Em último caso, por exemplo, as baterias mais antigas de chumbo ácido, que não tem BMS, você consegue também carregar e descarregar tranquilamente. Você só não vai ter a gestão inteligente que o BMS te traz, né?
Porém, ainda assim é uma flexibilidade que é necessária para o nosso mercado hoje no Brasil, tá? Ele tem também algumas funcionalidades que eu vou mostrar no detalhe um pouco mais para frente, mas é o que ele chama de tempo de uso inteligente, otimização de consumo e redução da hora pico. O que significa, Alex? Quer dizer que você consegue definir por potência de bateria, por porcentagem ou inclusive por horário, como que você quer acionar as diferentes fontes de energia que você tem no inversor. Então imagine que eu tenho painel fotovoltaico, eu tenho rede elétrica, tenho grupo gerador e tenho também a bateria. Eu consigo otimizar, né, o meu consumo. Na verdade, eu consigo melhorar a minha performance colocando em determinados horários o que eu quero que seja utilizado. Então imagine, por exemplo, que eu quero utilizar a rede da concessionária, por exemplo, à noite, para economizar minha bateria. Eu não quero descarregar minha bateria. Porém, das 18 às 21, eu quero utilizar a bateria, para não usar a rede por um fator de pagar uma conta mais caro nesse período e tudo mais. São realidades que no mercado internacional são patentes. É notório que das 18 às 21, ou 18 às 22 em alguns países, o preço da energia elétrica ele é mais caro. No Brasil, nesse momento que eu estou falando, ainda não é assim, porém está caminhando para isso. E o investidor da Lux Power está pronto para atender essa demanda com a função de redução da hora pico, né, otimização do consumo, que é você definir em que hora literalmente você quer utilizar a bateria, em que momento você quer que seja acionado o gerador. Então imagine que você pode acionar o gerador pelo percentual da bateria, quando ela chegar a 20%, quando ela chegar a 15%, 30%, enfim. E você também pode acionar o gerador pela hora do dia. Então imagine que às 18 horas eu quero que o gerador seja acionado. Plenamente possível através do sistema inteligente de redução de pico do inversor da Lux Power 5000 WPV. Tá? Ele tem a tela sensível ao toque, colorida, e ele também é IP66, o que é excepcional para aplicações off-grid. Por que eu digo que é muito importante a gente ter um inversor IP66? Porque em áreas remotas, a aplicação de off-grid ela vai muito longe, né? A gente está falando às vezes de ilhas, às vezes de locais ribeirinhos, né? Praias, enfim, outros onde eu tenho presença de poeira, maresia, e eu tenho outros intempéries, né, que podem danificar meu equipamento se ele não tiver a proteção necessária. O inversor não tem problema quanto a isso, ele pode operar em praticamente qualquer um desses ambientes sem problema algum, sejam eles à beira de praia, seja o local úmido, no meio da floresta, em inúmeros locais que eu posso citar aqui que há presença de poeira, a presença de maresia, a presença de umidade muito alta, tá? E o inversor consegue operar tranquilamente porque ele tem essa proteção necessária, que é o IP66, tá? E aqui eu quero entrar também com vocês nos modos de operação desses inversores off-grid. Esses modos se aplicam para os dois modelos, apesar de que aqui no meu diagrama aparece o SNA-BR, né, que com os disjuntores e tudo mais, porém esse aqui se aplica para os dois modelos de inversores. Eu tenho um modo bypass. O que é o modo bypass? Aqui no diagrama ele mostra pra gente. A gente tem o desenho do painel, o desenho da bateria. E no modo bypass eu vou usar a rede carregando, mandando potência para carga. Então da rede para carga sem nenhum problema. Esse aqui é um modo, por exemplo, que você utilizaria em caso de você não ter bateria e você também não tem painel fotovoltaico à noite, por exemplo, você precisa utilizar a rede. Utiliza o modo bypass. Outro modo de operação é o PV Charge Bypass. O que significa isso? Você quer utilizar o fotovoltaico para carregar a bateria enquanto a potência CA é entregue na ponta para carga, tá? Também é possível. Você pode configurar isso remotamente através do aplicativo. Você faz essa alteração. Em um dado momento, você não tem potência solar suficiente para atender a carga e você precisa carregar a bateria e você quer utilizar essa potência solar, você consegue utilizar esse modo de operação. A potência que é gerada pelos painéis vai carregar a bateria e a rede assume a potência que é demandada pela carga instantaneamente, tá? A gente também tem um modo Battery Grid Off, que é quando a bateria é utilizada para assumir a carga. Nesse modo, eu só tenho bateria e carga. Eu não tenho painel, não tenho rede, não tenho grupo gerador, tá? Então, é um cenário, por exemplo, quando eu estou no modo off-grid, totalmente off-grid, com painel e bateria, por exemplo, e tá de noite, não tenho sol.
o que eu vou utilizar? O modo bate-grid off. É claro que esses mods, pessoal, você consegue programar eles. Então, a maneira como você quer utilizar é você que vai decidir no momento da configuração, no momento do startup ali do inversor, que a gente vai mostrar isso na prática nos próximos módulos, tá? Mas, em tese, você consegue alimentar a carga pela bateria, ainda que não tenha painel, ainda que não tenha rede, nenhuma outra fonte de energia, tá? Tem o PV mais BAT, ou mais BAT, né, de bateria grid off, que é quando o fotovoltaico e a bateria entram juntos para alimentar a carga. Se você está acompanhando na sequência todos os módulos, você vai se lembrar de um módulo que eu comentei nos inversores da Must, onde o painel e a bateria entram juntos em dados momentos do dia, né? Isso acontece automaticamente. No caso da Lux Power, você pode definir em que momento você quer que isso aconteça, que eles dividam a potência entre eles. O painel e a bateria vão se juntar, os dois juntos vão alimentar a carga, né? Aqui a gente chama de UPS, que é a carga ininterrupta, né? A carga de emergência, a carga segmentada, que foi criada para nunca desligar. Então você pode utilizar painel e bateria para poder fazer essa rede e otimizar o seu consumo, né? Também tem o modo de operação PV Charge, que é quando eu não tenho demanda e não tenho rede também. E aí eu utilizo o solar somente para carregar a bateria. Então imagine que eu estou num cenário como esse, né? Ou então num cenário como esse aqui anteriormente, onde eu estou carregando fotovoltaico, eu estou carregando a bateria e a rede está mandando para minha carga. E a minha carga, por algum motivo, eu não preciso utilizar ela. Eu não tenho demanda de carga nesse momento. Então você pode desconectar ela se você quiser. Você precisa desligar a chave de emergência, a chave da carga de emergência, e aí você pode utilizar o painel para carregar sua bateria tranquilamente, tá? PV de grid off, que é quando o fotovoltaico ele carrega a bateria e ao mesmo tempo alimenta a carga. Então aqui a prioridade é sempre o solar. Esse aqui provavelmente seria o sistema mais utilizado no modo 100% off-grid, né, onde não tem rede, que é onde você utiliza o máximo de potência solar que você puder, né? Você vai utilizar o máximo de potência solar para alimentar a saída de carga e o que sobra você manda para a bateria para manter ela sempre carregada. Tá? Ainda tenho também o modo de operação AC Charge, que através da rede eu vou alimentar minha saída de carga e também vou carregar minha bateria. Então nesse cenário eu não tenho painel. Pode ser à noite ou pode ser um cenário onde realmente não tenha nenhum fotovoltaico conectado, e eu quero utilizar a rede tanto para alimentar minha carga instantaneamente, como também para manter minha bateria carregada, né? Aqui inclusive no comentário eu coloquei assim, ó, quando a bateria está desligada, o CA consegue despertar a bateria automaticamente, né? Porque a bateria, quando passa um tempo e ela entra em stand-by, eu preciso acionar ela para que ela volte a estar disponível, né? Quando eu deixo ela desligada, né, em stand-by, a rede elétrica consegue acionar a bateria automaticamente através da conexão com o BMS, tá? Então, nesse caso, eu sempre preciso da conexão com o BMS para poder utilizar essa função de despertar a bateria automaticamente, tá? Outro modo de operação que eu tenho é o PV mais AC Charge, que é eu utilizar o fotovoltaico e a rede CA para carregar a bateria e da entrada CA ou através da entrada GEN também, ou seja, aqui rede não necessariamente rede da concessionária, pode ser através da entrada de gerador, que nós vamos entender mais para frente que existe uma outra aplicação para ela, não necessariamente um gerador a diesel, por exemplo. Eu posso utilizar um outro gerador fotovoltaico através da porta GEN para ser mais uma fonte de energia para o meu sistema híbrido ou meu sistema off-grid, tá? Então, nesse modo de operação, eu estou utilizando a rede CA para alimentar a carga e o fotovoltaico também, os dois juntos, né? O fotovoltaico e a rede CA para alimentar a carga e também para carregar a bateria, tá? E tem também o modo PV Grid Off, que é um cenário onde eu não tenho bateria, né? E eu só tenho painel e carga. Nesse caso, a gente só precisa dimensionar corretamente, porque a energia de saída, né, a potência de saída, ela depende da potência solar. Então, imagine que tá ou de manhã muito cedo, ou então de tardezinha, quando não tenho muito sol, e eu demandar uma potência muito alta, eu não consigo entregar isso. E aí onde o inversor vai desarmar, vai te mostrar um erro, vai mostrar que a potência fotovoltaica não é suficiente para atender aquela demanda e o inversor vai desligar. Por isso que é importante sempre manter supradimensionado, né? Sobrando energia fotovoltaica em todos os cenários quando eu não tenho bateria
que poderia, por exemplo, complementar a minha rede para alimentar minha carga, né? Nesse caso eu não tenho bateria, então eu dependo que a potência solar seja maior ou, né, talvez relativamente igual, mas pelo menos um pouco maior do que a potência que é demandada pela minha carga. Beleza? Aqui eu tenho um diagrama de conexões internas do inversor SMA 5000BR, né? Que é um inversor bifásico que tem todos os disjuntores integrados. Aqui é uma imagem aproximada para que a gente consiga ver no detalhe. Aqui eu tenho as conexões de contato seco, tem a conexão da bateria, da porta de comunicação da bateria. As portas de comunicação, quando eu vou colocar inversores em paralelo, também ficam aqui, tá? Aqui do meu lado esquerdo, né, tem uma comunicação do Wi-Fi, então o stick Wi-Fi ele fica ao lado do inversor, tá? Tem conexão de bateria com o disjuntor já pronto para bateria, barramento de neutro, barramento de aterramento e as 3 outras conexões CA, né, que é a saída para carga, load, né, a entrada da rede da concessionária, que seria o grid, e a entrada de gerador, que aqui ele descreve como um gen, né. Aí eu tenho o barramento de aterramento e aqui eu tenho a conexão fotovoltaica, né. Eu consigo ver aqui, ó, são 4 pontos de conexão. Aqui, inclusive, eu consigo ver 1 mais, 1 menos, 2 mais, 2 menos. Porque eu consigo fazer 2 strings ou 2 MPPTs, com uma string cada, né? Então, eu tenho o positivo e negativo da primeira, positivo e negativo da segunda. E eu digo se eu quero fazer 2 MPPTs com 2 strings ou uma MPPT com uma string mais outra com outra string, tá? Fica a critério da instalação, a maneira que você precisar. E a chave liga e desliga aqui no nosso lado, tá? Aqui é um diagrama de ligação, como ficaria, né? Eu tenho a entrada fotovoltaica, eu tenho a bateria, eu tenho a rede. Nesse caso eu coloquei também um gerador, porque eu tenho essa opção, né? E tenho também a demanda de carga aqui na minha saída. Eu coloquei aqui a saída EPS. E isso aqui tem um detalhe muito interessante que você precisa redobrar sua atenção. Em alguns momentos, você deve ter lembrado que eu coloquei como saída UPS. Em alguns momentos eu chamo de UPS, em alguns momentos eu chamo de EPS, né? Aqui, por exemplo, eu chamei de UPS, mais para frente eu vou chamar de EPS. Tudo é a mesma coisa, é a saída para carga. Mas existe uma pequena diferença de conceito entre EPS e UPS que é muito interessante nos inversores off-grid da Lux Power. No modo EPS, Energy Power System, né? Emergency Power System, ou seja, é um sistema de emergência, sistema de potência emergencial. Nesse formato EPS, o inversor ele vai procurar a fonte de energia disponível, tá? Isso é muito interessante, pessoal, porque há muitos inversores que, na ausência da rede, inversores híbridos que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, que na ausência da rede ele só puxa a potência da bateria e não de outra fonte. No caso do Lux Power, no modo EPS, ele pode trazer potência do painel, ele pode trazer potência do gerador ou de qualquer outra fonte de energia conectada a ele para poder fornecer para as cargas de emergência. Esse é no modo EPS. No modo UPS, esse U é de ininterrupto, né, em inglês. Isso ele reduz o nível de delay, o tempo de delay de transferência para zero, ou seja, nós temos um inversor que ele é inline. Outras literaturas chamam de online, né? Que é quando você está ali utilizando a rede, por exemplo, na ausência da rede, entra a bateria de maneira instantânea, sem demora no tempo de resposta. Ou seja, é de maneira contínua. Não existe aqueles 10 milissegundos, 20 milissegundos que normalmente os off-grids demoram para poder fazer o chaveamento, né? É muito comum em sistemas off-grid, a gente vai fazer essa demonstração no módulo prático, né? Mas é muito comum em modos off-grid, no modo EPS, a gente vê uma pequena piscada de luz, alguma coisa na hora de chavear da rede para a bateria. No modo UPS, nada pode piscar, é instantâneo, não passa por tempo de delay, não é zero o tempo de delay, né? É 0 milissegundos. Então a gente tem uma transferência de saída da rede e chamar a bateria de maneira instantânea. Para situações específicas, por exemplo, servidores, equipamentos médicos e outras aplicações onde é muito necessário que você não tenha tempo de delay na hora da transferência da carga, é muito necessário que você tenha essa função UPS. É muito interessante você contar com essa função nos seus projetos, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui nessa aula e eu quero ver vocês na próxima aula, que a gente vai continuar o nosso assunto de inversores, baterias e tudo sobre armazenamento.
Te vejo lá. Até mais.